Bom dia, pessoal. Eu tô, eu não posso deixar de externar minha gratidão, minha honra de estar participando desse grupo. E vocês são muito legais. Eu estou me sentindo muito em casa. Minha história com todos vocês é longa e realmente é muito agradável estar aqui. É difícil expressar, achar as palavras adequadas para expressar a alegria que eu tenho de estar ao lado de todos vocês, apesar de virtualmente. A gente está começando a se acostumar com esse ambiente virtual e o coração começa a bater mais próximo realmente um do outro, apesar de estarmos longe. E vamos seguir então adiante com o Renan, Verena, Ramon e Jonathan nesse grupo, nesse bloco de planejamento da cirurgia, onde nós vamos ter as lentes históricas, os procedimentos associados. Então vamos adiante. Eu acho que a aula está gravada. O primeiro é o Renan, não é isso? Então vamos lá. Um grande abraço, pessoal. Sejam bem-vindos. E muito obrigado mais uma vez. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante que são as lentes históricas e parabenizar aí toda a organização do evento. O programa está excelente, a iniciativa é excelente, parabéns aí, esse evento super importante para nós. Então dividimos aí nossas condutas, né? Compartilharmos conhecimento e podemos refinar cada vez mais a cirurgia de catarata. Então vou falar aqui sobre a indicação e o planejamento das lentes históricas. A gente tem que entender cada vez mais a cirurgia de catarata como uma cirurgia refrativa, né? Então, é muito importante que a gente tenha o máximo de refinamento e entregue aí ao final da cirurgia o mínimo de astigmatismo possível. E a gente sabe que a população que vem para nós com catarata, ela tem aí prevalências altas de astigmatismo, né? Então, tem estudos mostrando aí que até 36% tem mais ou igual a uma dioptria, 41% tem astigmatismo maior ou igual a 0,75 e 74% tem um astigmatismo maior ou igual a meia dioptria no pré-operatório. E no pós-operatório, muitas vezes meio grau de astigmatismo acaba custando aí para a gente uma linha de perda de visão. De modo que uma boa acuidade visual sem correção depois da cirurgia de catarata é aquela quando a gente consegue um astigmatismo menor do que 0,75. E quando a gente está falando de lentes multifocais, aí a gente tem que se esforçar ainda mais para tentar atender a zero, né? Afinal, as lentes multifocais, elas dividem a luz em dois ou mais focos, e você ter um astigmatismo que dispersa ainda mais a luz, acaba piorando muito a performance óptica e muitas vezes não permite que o paciente fique independente dos óculos, e aí o grande objetivo quando a gente oferece as lentes multifocais. Quando a gente tem astigmatismos mais baixos, a gente sabe que a gente pode fazer a incisão no eixo mais curvo e isso vai conseguir compensar baixos astigmatismos. Em pacientes que têm aí astigmatismos um pouco mais altos e que não querem muitas vezes colocar uma lente tórica, a gente pode lançar mão de incisões relaxantes limbares, usando aí o nomograma de Nicamin. E para quem tem o laser de femtosegundo disponível, tem vários trabalhos aí mostrando bons resultados com a programação de esterectomias arqueadas utilizando o laser de femtosegundo. Mas, para astigmatismos regulares e significativos, a gente sabe que as lentes tóricas são definitivamente a melhor opção e, quando bem planejada e bem executada, consegue aqui resultados de até 70% dos casos com astigmatismo residual menor ou igual a meio. E essa evolução, né, nos cálculos das lentes, elas vieram muito pelo aumento do nosso conhecimento sobre o astigmatismo posterior da córnea. Então, quando nós temos aí o meridiano mais curvo da córnea na vertical, né, por exemplo, a favor, a face posterior da córnea vai estar causando um efeito contra, né? É difícil mensurar esse astigmatismo posterior através dos aparelhos. Muitas vezes é melhor estimar, né, através aí de Big Data, inteligência artificial. E se a fórmula se basear somente na keratometria anterior, como faziam as fórmulas mais antigas, a gente acabava superestimando o astigmatismo a favor da regra, em até aí aproximadamente meia dioptria, e subestimando o astigmatismo contra a regra em aproximadamente 0,3 dioptrias. E aí, por isso, a gente não conseguia também ótimos resultados com as lentes históricas. Então, há pouco tempo atrás, quando a gente recebia uma biometria, a gente pensava, vai ter indicação de lente histórica? Então, se era um astigmatismo a favor da regra maior do que 1,25
ou um contra-regra maior do que meia dioptria, então a gente ia lá na calculadora tórica para ver qual lente que a gente colocava. Quando o astigmatismo era oblíquo, aí dependia um pouco aí se o médico é destro ou canhoto. Mas com a evolução das fórmulas, aí, das fórmulas online, cada vez agora está ficando mais fácil, né? Na verdade, na prática, você não tem mais que ficar pensando, né, se eu vou ou não colocar na calculadora tórica, né? É o famoso no-brainer. Simplesmente, independente da lente, inclusive das não tóricas, você pode ir direto na fórmula na Kane Toric ou na Barrett Toric, mas a Kane tem mostrado, como eu vou falar, ótimos resultados. E, independente da biometria, coloca lá na Kane Toric que ela vai te mostrar o que fazer. Então, sobre essa fórmula, né, ela foi desenvolvida em 2017, usando aí aproximadamente 30 mil casos altamente precisos. Eles usam para construir a fórmula teoria ótica e depois incorporado aí regressão, uma análise de regressão e inteligência artificial para o refinamento. Então, basicamente, existe uma computação em nuvem, né? Então um supercomputador virtual que consegue processar uma quantidade gigantesca, um big data de resultados pré e pós-catarata, e eles conseguem refinar cada vez mais a precisão do cálculo. E existe, na construção da fórmula, houve um foco na redução dos erros nos extremos de dimensões oculares, que era justamente aí quando as outras fórmulas acabavam pecando na sua previsibilidade. Então, basicamente, o que a Kane Toric faz eles usam teoria ótica, incorporam regressão e inteligência artificial, e com isso eles conseguem ter uma estimativa aí precisa do astigmatismo total da córnea. E depois eles fazem uma análise com base na posição efetiva da lente, na effective lens position, para estimar, então, o astigmatismo residual, mas, assim, especificamente para aquele olho utilizando aquela lente. E aí essa foi aí a grande evolução. Então, na prática, como vai funcionar? Você recebeu a sua biometria, independente da ceratometria, você vai entrar lá, iolformula.com, vai entrar na fórmula Kane e vai começar a preencher, né? Então, o index K, geralmente ali é esse número 1.3375, aí dependendo do biômetro, tem que mudar. É obrigatório ali escolher o sexo, depois vem essa questão da tóric. Sempre coloca tóric, independente da ceratometria, sempre opta ali pelo tóric. E aí a constante A, eles baseiam na SRKT, mas se você tiver suas constantes otimizadas também pode utilizar. Em caso de lentes multifocais, você sempre vai colocar o alvo zero para os dois olhos. Se for monovisão, com lentes monofocais, no olho dominante ou no olho de melhor visão, você vai colocar zero e no outro, menos 1.3, geralmente. E aí, lá embaixo, na hora de optar pelo astigmatismo induzido pela incisão, é importante que você coloque sempre 0 a 180. É assim que eles recomendam, e depois eu vou mostrar por que isso é importante. Não é o eixo mais curvo, né? Você não tem que fazer incisão mais no eixo mais curvo, pelo menos não aqui na calculadora. E aí é opcional você colocar a espessura da lente e a espessura central da córnea, né? Eles falam que isso aumenta a previsibilidade do cálculo, mas se você não tiver esses dados, seu biômetro, ou não tiver outros aparelhos que deem esses dados, então não precisa usar. Então, esse caso aqui, por exemplo, né? Uma córnea que um olho com dimensões normais, em que o ΔK deu mais 0,58, no eixo mais curvo 130. Né? Então, se colocou todos os dados ali e a lente, você colocou a astigmatismo induzido pela incisão de 0 a 180, então neutro, e aí ele vai dar aqui a lente mais 21,5, e aqui embaixo ele vai dar o astigmatismo net, certo? Então ele vai ver que o residual vai ser 0,46 no eixo 150. Se você colocar a lente não tórica, então você pode fazer a incisão a 150, tentando compensar aí esse 0,46 e chegar num ótimo resultado refrativo, sem necessidade de implantar a lente tórica nesse caso. Né? Então, não é mais você fazer a incisão no eixo mais curvo da biometria, né? Da ceratometria. Você tem que fazer esse cálculo, aqui ele está toda aquela complexidade da posição efetiva da lente e tal, e aí ele vai dar ali o astigmatismo net e a posição onde você tem que fazer a incisão, caso você não coloque uma lente tórica, tá? E aí, uma série de trabalhos tem mostrado como a fórmula Kane tem sido superior a todas as outras, inclusive a Barrett, né, que até então era a melhor fórmula. E então, nesse trabalho aí apresentado
na American Academy. Eles avaliaram 823 olhos de 823 pacientes e utilizaram aí o IOMaster 500 ou 700 e ao final do estudo mostraram aí que a fórmula Kane ela aumentou ali, melhorou significativamente a previsão do astigmatismo pós-operatório comparado às outras fórmulas, né? Então aqui nos dados você vê como a Kane, né, eles têm a maior porcentagem de olhos que tiveram um astigmatismo pós-operatório menor ou igual a meio, né, significativamente maior do que a Bard, do que as outras fórmulas. Mesma coisa para 0,75 e para 1. Então, ela foi muito mais acurada, né? E aqui você fazendo também análise do centroide, vê que ele teve um desvio menor, né, de 0,03 e um desvio padrão aí de 0,60, melhor do que as outras também. Aí, nesse outro artigo do JCRS, eles fizeram esse estudo impressionante com 10.930 olhos de uma base de dados do NHS, lá do Reino Unido, e, mais uma vez, mostrou que a Kane foi superior, né, na predição do erro absoluto médio do que todas as outras fórmulas, e também a porcentagem de olhos que se mantiveram ali dentro do erro previsto, menor ou igual a 0,25, 0,5 e 1, também foi maior na fórmula Kane, maior do que todas as outras fórmulas, né? E aqui a gente tem também em relação ao tamanho dos olhos, né, nos extremos. Então, tanto em olhos mais curtos, menores do que 22, nos olhos médios e nos olhos mais longos, a Kane apresentou uma média de erro absoluto menor do que as outras fórmulas, tá? Nesse gráfico mostra o erro absoluto médio de cada fórmula para esses 4 tipos de lentes que foram testados nesse estudo. Mais uma vez, a Kane apresentou o menor erro absoluto, né? Então, vamos aí a alguns casos práticos. Então, caso 1, homem de 63 anos, empresário, estava com baixa visual progressiva e ofuscamento nas luzes da noite e desejava aí maior independência dos óculos. Refração aí no olho direito mais 1 com 2,5 a 180, chegando a 20/25, e no olho esquerdo mais meio com 2,5 a 140, chegando a 20/25, pressão normal, fundo de olho normal. Nesse caso, claro que a gente não tem nem dúvida que vai ser uma lente tórica. E aí, a topografia mostrando um astigmatismo significativo, regular, e também que confere ali com orientação dentro do OPD. Então, eu fui lá na Kane Toric, selecionei ali a parte tórica, coloquei os dados, e aí ele mostra ali que a melhor lente, aquela que o equivalente esférico chega mais próximo de 0, é a 18,5, e a toricidade da lente, que dá o menor astigmatismo residual ao final, é a T4, né, dando um astigmatismo residual ali muito próximo de 0, no eixo 141. Né? O alinhamento da lente, né, o net astigmatismo, é 51. Né? Ah, mas inverter o eixo, isso não tem problema. A gente sempre tem que optar pelo menor erro residual, né, principalmente quando a gente pode inverter o eixo, desde que o eixo fique a favor da regra. Afinal, esses pacientes que têm astigmatismo contra a regra, à medida que a idade vai passando, a córnea vai ficando cada vez mais contra a regra. Então, não tem problema em inverter o astigmatismo, né? Esse é um conceito que muitas vezes a gente traz da refração, da cirurgia refrativa. E aqui, também coloquei na barra histórica, que mostrou exatamente a mesma coisa. Colocar a lente mais 18,5 a T4. E aí o resultado foi excelente, né? O paciente com 3 meses de pós-operatório, olho esquerdo aí, acuidade visual sem correção 20/20 e J1 a 40 a 60 centímetros e a refração aí muito próximo de plano, paciente super feliz, cirurgião feliz também. Então é isso aí. Queria agradecer mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todos. Vamos